Probablemente cometí un error al casarme. O marrio começa com os convidados falando que a noiva está sem o noivo no altar. A noiva estava desconfortável, com todos olhando para ela. Era uma vez uma menina que nasceu em uma família de marqueses. A menina, que parecia feita de algodão por seus pais e cresceu bem. Porém, sua aparência parecida com algodão doce era muito tímida e frágil. Era difícil falar com as pessoas, preferia ler livros em bailes e festas do chá da nobreza. Seus pais estavam preocupados por ela, mas amavam tanto que aceitaram sua debilidade com amor. Até que chegou o dia em que a menina teve que ir ao baile. Baile de debutantes. Esse dia, teria que ir ao baile, passe o que passe. Quando chegou ao salão de baile, aguentando as lágrimas, viu ela, Abelina, a protagonista de uma novela A Traição da Rosa Nixra. Ao ver a Abelina, que brilhava mais que nada no salão. Na vida anterior dela, era uma pessoa tímida e débil, igual que agora. Se assustava com coisas insignificantes, sentia muita dificuldade e doloroso de tratar com as pessoas. Não podia viver comodamente, assim que lia novelas de ruína para armar-se de valor. Ela não estava acreditando que tinha reencarnado como Nadia Vai, uma personagem secundária da novela. Ela se pergunta do porquê e se foi pelo fato de ter lido a novela. Havia muitas cenas que ela achava difíceis de ler, porém se armava de valor para lê-lo exatamente umas 50 vezes. Enquanto se lembrava de uma novela, se lembrou de algo. Na história original, Nadia Vai será decapitada. Voltando ao momento do casamento, alguém entra na igreja e diz que seu senhor chegará tarde e diz que será o substituto. Ela diz que está bem e que seguissem adiante. Ela espera que a cerimônia termine com êxito, passe o que passe. Ela diz para si mesmo que, se fosse o habitual, já teria fugido há muito tempo. Porém, ela tem sua própria história. Seus pais morreram depois do baile de debutante dela. O título da sua família passou para seu tio, deixando ela sem nenhum centavo, e sua vida se encontrava em perigo. Assim que teve que abandonar a capital, não tinha outra opção além de casar, assim que o casamento deve ser completasse como seja. Então o padre continua a cerimônia. Quando Nadia foi assinar, estava nervosa, olhou para a porta e voltou a olhar o papel e assinou. Esse é a última vez que foi uma com esse nome. No momento em que o representante iria assinar, a porta se abre, ela fica surpresa, todos que estavam assistindo ficaram chocados e com medo do homem que entrou na igreja. Nadia sente um cheiro forte de ferro. Claro, o homem que entrou, interrompendo a cerimônia, estava todo sujo de sangue. Infelizmente tive umas complicações técnicas e a voz da narradora mudou. Quem souber de um bom app que transforma texto em fala, comenta o nome aqui nos comentários, por favor. A novela A Traição da Rosa Negra é uma novela romântica sangrenta. Em cada página que passava alguém derramava sangue. E a personagem que ela possui, Nadia Vini, é uma das tantas vítimas. Na noite do seu baile de debutante, ela lembrou de tudo. Em seus pensamentos ela diz que se não fosse por suas lembranças da vida passada, ela não saberia onde estava. Nadia é uma personagem secundária que se destaca por seu cabelo rosado e terceira amiga da vilã, ou algo assim. Em seu futuro só encontra a morte. Ela pensa com ela mesma que qualquer personagem que sabe do seu destino de morte tenta mudar seu final. E ela, de alguma forma, lembra o que sucedeu na novela. Ela se questiona se é capaz de mudar seu destino. Afortunadamente a novela ainda não começou e ela poderia sair da capital e evitar sua morte. Então sua prima Melissa aparece e pergunta por que ela está sozinha em seu debut. E diz que deveria voltar e que seu tio está buscando. Nadia diz que irá em um outro momento. Após se afastar de Nadia, Melissa demonstra seu desgosto em relação a Nadia. Depois de 3 anos, Nadia vai se casar. Sabendo disso, Melissa que Nadia só tem uma cara linda, que ela serve para algo e que case. Depois que os pais de Nadia morreram, tiraram todos seus bens que tinha, deixando ela sem um centavo. Nadia sente medo em relação ao casamento, mas ela acredita que é melhor que cortarem sua cabeça. Nadia diz ao seu tio que quer casar e deixar o marquesado,
Seu tio ficou emocionado e imediatamente procurou um esposo para Nadia. Disse que será um homem da mesma idade que ela, é o barão de Aylesford, cuja propriedade era uma pobre aldeia rural e no extremo oriente do império. Seu tio prometeu um pequeno dote. Melissa então diz que o barão é uma total escória, que é apelidado de barão mendigo e pergunta que se casaria com ele. Diz que a própria do barão é um terreno árido. Melissa ainda diz que fala essa coisa porque está preocupada com Nadia. Que mentira, fica falando que o barão é feio e repulsivo, que eles não passaram a noite juntos e que ele é um completo lisiado, que se o barão morrer poderia desfrutar da herança mas ela tinha e diz que o barão era mendigo e não teria nada. Nadia se pergunta se realmente seu tio escolheu um homem assim, ela estava disposta a casar mais. De volta para o momento do casamento, ela sente que vai desmaiar ao ver tanto sangue. Ao verdade, tanto sangue, ela lembra da morte dos seus pais. Ela diz a si mesma que não pode desmaiar e que não pode voltar atrás. Ela se pergunta que é esse homem e descobrir que é o homem com quem vai se casar. Ela vê que o que Melissa falou era mentira. O barão vai até Nadia e ela fica assustada com sua aproximação repentina. Ela diz para si mesma que vê o rosto dele pela primeira vez mas sente que já tinha visto ele. O barão assina o papel de casamento. Nadia pensa que o que Melissa disse eram puras mentiras e que se preocupou por nada. Ao ver no nome do seu marido, ela lembra das características do personagem mais temido da novela e que cortou a cabeça de Nadia, o vilão louca da novela. Ela se pergunta por que teve que se casar com ele. Nadia, em sua vida passada, leu a novela dezenas de vezes, assim ela está segura. Mais tarde, o homem se converteu em duque por meio de suas façanhas no campo de batalha e recebeu um novo apelido Zetland. Depois disso, como na novela, elimina todos os nobres. Nadia estava tão concentrada em sair da capital que esqueceu que o vilão era de origem nobre das regiões remotas. Em seus pensamentos, ela diz que é como entrar na guarita de um tigre tratando de evitá-lo. Sua primeira vida terminou em um acidente e sua segunda vida está determinada a ser assassinada por um vilão louco. Nadia diz para si mesma que é injusto, ela só queria viver e ter uma morte comum como os demais. Ela se acalma e pensa que seu marido não nasceu como vilão e a história não tinha começado, assim ela acredita que pode evitar que se converta em um vilão. Então Nadia se assusta ao perceber que o barão estava olhando para ela. Percebe que todos os convidados estão calados. O representante pergunta ao barão se aniquilou todos, o barão confirmar que sim e que verificou se estavam todos mortos, manteve um vivo para interrogar. Nadia fica assustada com a conversa deles dois, então o barão fala para Nadia para ela ter cuidado com o comportamento dela de agora em diante, se ela atua de maneira estúpida. O cabelo dela poderá ser cortado em um abrir e fechar de olhos, assim que ela não interfira. As palavras deles foram o suficiente para Nadia desmaiar. No castelo de Aylesford, na região oeste do Império Lupis. O médico verifica a saúde de Nadia e diz para o barão que ela estava cansada da viagem e que não há nenhum problema. O barão pergunta se é comum que as pessoas desmaiam quando estão cansados. O médico diz que é comum, diferente do barão. E diz que a saúde de Nadia é delicada e que ele deveria prestar mais atenção. O barão não gosta disso. O médico fica com medo e diz que irá receitar um medicamento para fortalecer o corpo. Após o médico ir embora, Blanc diz para o barão corrigir o tom de voz dele. O barão pergunta por que. Blanc diz que o barão falou de modo assustador com Nadia. O barão diz que foi o mais amável possível. Blanc discorda e diz que é comum para um cavaleiro mas é demasiado severo para uma dama. Estava pressionando ela até o ponto de desmaiar. O barão pergunta o que mais quer além de ter matado aqueles que queriam matá-la. Eles suspeitam de um tal Valial que teria enviado assassinos. Blanc diz que o barão deve ter um herdeiro em um futuro próximo. O barão não diz nada. Blanc diz que já é tarde e que ele deveria comer com ela amanhã, ou o barão poderia prepará-lo. Completa dizendo que em lugar de ganhar seu apreço como esposo, antes deveria gostar como pessoa.
O barão diz gritando que sabe é que entende e pergunta se ele é um completo idiota. Blanc anima e pergunta se o barão sabe como passar a noite com sua esposa. O barão responde que ele fez uma pergunta inapropriada. Blanc diz para não despertar Nadia senão ela se assustará de novo. Nadia se mexe um pouco, o barão para de falar. Blanc diz que parece ser a primeira vez do barão ao ver a reação dele. O barão fica com raiva. No dia seguinte, Nadia acorda não muito feliz e olha para o quarto que está limpo. Ele acha que nada veio durante a noite. Ela não sabe que seu marido, o médico e Blanc estiveram ali à noite. Ela diz em seus pensamentos que não foi maltratada desde o primeiro dia. Ela se sente aliviada, mas está com fome. Ele diz que se está sentindo fome é porque ainda está viva, tudo tem sido por sua decisão, e que não é o momento de ficar com medo. Nadia espera que alguém apareça para servir sua comida. Ela percebe que ninguém não apareceu e se pergunta se Nava irá ajudar ela. Então ela acredita que os empregados da casa do barão estão ignorando ela devido ao que aconteceu no casamento. Então ela lembra de quando acordou do acidente com os seus pais. Seu tio diz que seus pais morreram e que ele iria assumir o lugar do antigo marquês. Então, todos os empregados começaram a ignorar ela, e seu tio não deu o dote dela que corresponde por lei. Desde o primeiro dia de casada, a noiva que levou um pequeno dote foi abandonada, por isso nada vai até ela. Foi o que ela pensou até que seu marido bate na porta e entra levando pão e sopa. Nadia come o pão que estava delicioso e suave. Em seguida, experimenta a sopa. Nadia percebe que seu marido está olhando ela e se pergunta se ele colocou algo na comida. Ela diz para o barão que está comendo bem e que está delicioso. Ela ainda treme de medo com o olhar do barão sobre ela. Por hoje é só isso, e até a próxima.